Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Bem, meus irmãos, meus amigos, saudações fraternas a todos. É com muita alegria que estamos essa noite aqui, compartilhando aqui nesse espaço do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, conectados pela tecnologia, novos tempos, novas estratégias, mas é isso aí, né? O ser humano sobreviveu nesse mundo de tantas tribulações justamente pela sua capacidade de se adaptar e de ser criativo, né? Então é o que nós temos que estar fazendo nesse momento, né? Com alegria, otimismo, com esperança, nos adaptarmos para seguir para frente, né? Então, e o nosso tema da hoje é muitas coisas. Tem a gota d'água lá falando que já louco, tem a gota d'água que cai no chão nesse pé, a gota d'água que cai no rio, tem a gota d'água que cai no copo de bola. São muitas coisas. Então vamos tirar. Não está muito bom. É melhor assim? Começa de novo? Bem, vamos de novo então. Não sei se vocês já me ouviram alguma coisa, né? Bem, meus amigos, boa noite a todos. Saudações fraternas aí a todos os amigos aí do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, os conectados aí pela internet, nessa estratégia nova que nós temos aí a possibilidade de estar usando nesse tempo aí de pandemia, de crise planetária, né? O Pedro que fez a prece falou uma hora que o planeta está doente, interessante de fazer uma colocação. Você tem que o planeta não está doente, você tem que o planeta está doente. A humanidade perfeitou o planeta que agora não está doente. A gente tem visto aí tantas manifestações do planeta, regenerando, purificando a poluição que nós geramos, né, com a nossa inconsequência. Então, você tem que o planeta está se curando. Nós é que estamos aqui. E realmente são momentos de crise. O nosso tema de hoje é a gota d'água. Falando a gota d'água do oceano, perto do oceano, a gota d'água do rio, a gota d'água lá daqui a pouco, a gota d'água que cai no copo. Muitas gotas d'água. Né? Nós estamos vivendo um tempo de transição planetária. A gente já sabe disso há muito tempo, quando a doutrina espírita nos fala desse momento, das esotéricas, espiritualistas. O próprio Jesus não havia feito esse respeito, os canários já profetizaram também, e que nós também, por um tempo de transição planetária, agora. Às vezes a gente chegou a hora, pandemia, e a gente sempre começa a ficar assim, meio na dor com isso, porque informa que chegou a hora, aí mais uma hora específica. Eu acredito muito que o que acontece é um processo de transformação. Mas como todo processo, tem momentos de movimento, e talvez esse seja um momento mais intenso. Com certeza, lógico, a natureza, o planeta, por conta dessa pandemia, está realmente sobrevivendo. Existem aí alguns estudos que o planeta ele está com temperatura média de 2 graus. Durante a revolução industrial, nós temos uma de destruição seria irrecuperável. Né? E o que essa política está fazendo
essa iminente ameaça parece que vai ser modificada para manter o que está no planeta. Esse nível é muito menor. Tem que pensar muito nisso. Pensar muito nisso. Quando a gente fala de ecologia, a gente fala também de justiça social, da fome, da miséria, dos diversos problemas que acometem a nossa humanidade. Então, realmente, me parece que dentro desse processo de transição planetária, que nós estamos passando provavelmente para um mundo melhor, de crise, de intensidade. E aí vem a pergunta, nesse processo, qual é o nosso compromisso com tudo isso? Vivemos num mundo que se diz religioso. Né? A maioria da população é dividida entre cristãos, não é? Islâmicos, basicamente. A maioria da população planetária, ela é de uma forma toda diversa, né? Que nós sejamos fraternos, que haja justiça, que as pessoas sejam tratadas como irmãos. Com certeza, mas é curioso que no mundo as pessoas são majoritariamente religiosas, a gente vê essa miséria. No mundo que a gente diga que temos uma religião, professamos uma religião, é curioso que nesse mundo mais de 800 milhões de pessoas, vejam a quantidade, né, passam fome diariamente. Cerca de quase metade da população mundial luta diariamente pela sobrevivência, sem saber o que vai ter no dia seguinte. É muito grave. Um mundo onde 1% da população detém quase 70% das riquezas. No Brasil, essa estatística é verdadeira, o IBGE de 2017, onde 10% da população, no Brasil, por exemplo, ganha quase 7 mil reais, e onde 40% dos mais pobres ganham menos de 300 reais. Então, é um mundo muito injusto, porque esses desequilíbrios, eles conspiram contra a sobrevivência do próprio planeta e da própria humanidade. Porque uma pessoa que não tem satisfeito as suas necessidades básicas de vida, que não tem dignidade para viver e para que a sua família possa sobreviver também, ela vai se revoltar. Quando os instintos básicos estão ameaçados, a animalidade que existe dentro de cada um de nós emerge, é natural. Veja um animal com fome, por menor e mais fraco que ele seja, ele vai reagir com agressividade, porque ele luta pela sobrevivência. Então, no mundo onde haja tanta injustiça, tantos desequilíbrios, é natural que haja violência, é natural que hajam mortes, guerras, vírus, é muito natural. Então, todos esses desequilíbrios, eles estão sendo questionados nesse momento, onde nós temos que realmente parar e pensar. E aí vem essa pergunta, né? Qual o meu papel nisso aí? O que eu tenho que fazer? Qual o meu nível de atuação? E aí eu me lembro muito daquela parábola do beija-flor e do incêndio na floresta. Eu ouvi essa parábola muitas vezes em palestras espíritas, em que havia um grande incêndio na floresta e o beija-flor ia lá, pegava uma gotinha de água e jogava no fogo. Ia lá, pegava uma gotinha de água e jogava no fogo. E a coruja veio e disse para ele: mas o que você está fazendo, beija-flor? Essa sua gotinha de água não está adiantando de nada. E o beija-flor disse assim: mas eu estou fazendo a minha parte. E eu ouvi essa parábola sendo colocada por palestrantes espíritas, né, dizendo assim: não, então cada um tem que fazer a sua parte. Mas eu questionava na minha cabeça isso. Mas o que adianta essa parte que essa pessoa está fazendo que não resolve nada? Uma gota d'água no incêndio na floresta realmente não adianta nada. Seria muito melhor que esse beija-flor fosse lá e chamasse os elefantes, os hipopótamos, para que eles enchessem a boca de água, jogassem no fogo. Teria muito mais chance de apagar o fogo. Ou que ele juntasse os animais para fazer uma fuga organizada da floresta, para que ninguém tivesse que morrer. Ele seria muito mais eficiente. Mas ele, de alguma forma, estava acomodado. Ele estava com a sensação dele que estava fazendo a parte dele e não estava se comprometendo com questões mais complexas. Eu estou aqui jogando a minha gotinha de água.
Não adianta nada, isso não é problema meu, eu estou fazendo a minha parte, eu acho que isso é um pouco questionável, um pouco cômodo. E vejam que muitas pessoas, muitas vezes, se escondem atrás de uma passividade cristã, né, de uma tolerância cristã, de uma indulgência cristã, para dizer assim, não, o tempo vai resolver, não, a gente tem que ter amor, e em nome desse amor que a gente tem que ter, claro, se tornam omissas, silenciam, e as coisas continuam acontecendo. E aí eu fico pensando, essas pessoas estão sendo caridosas com o outro, ou estão sendo caridosas que muitas vezes precisavam ouvir alguma verdade que os ajudasse a despertar, ou eles estão sendo caridosos com eles mesmos, que se mantêm ali numa zona de conforto, sem que vivam o embate, um embate saudável, conflito saudável das ideias, dos pensamentos, porque é nessa troca que a gente cresce. É na oportunidade que a gente dá ao outro de de ouvir a nossa forma de pensar, que nós crescemos, nós fazemos com que o outro se cresça também. Quanto mais um organismo se fecha, menos ele evolui. Aliás, essa é uma lei da biologia que se aplica à psicologia, que se aplica à espiritualidade. Quanto mais um organismo se fecha, menos ele evolui, porque menos ele troca com o meio. Então o Beija-Flor estava lá fazendo a parte dele, mas ele não estava trocando com ninguém. Ele não estava discutindo ali qual seria a melhor forma de resolver aquele incêndio da floresta. Ele estava fazendo a parte dele. E muitos de nós, muitas vezes, nos escondemos atrás dessa pretensa tolerância cristã para dizer assim, não, eu estou fazendo a minha parte, eu tenho que ficar silencioso. E é muito curioso que existe, né, isso é um pensamento muito comum dos religiosos, essa ideia salvacionista, de que um Salvador virá nos libertar, irá resolver os nossos problemas. Isso é uma característica muito típica dessa passividade, né? Achando que Jesus vai voltar, achando que salvadores vão voltar. Nós, espíritas, achamos que a geração nova vai chegar. Aliás, Kardec fala isso na Gênesis, que a geração nova vai chegar mesmo. A gente sabe que está chegando. Eu acredito realmente nisso. Que alguns espíritos de luz vão chegar. Mas essa geração nova que está vindo aí, ela não vai fazer o trabalho por nós. E elas estão chegando num planeta altamente perturbado. E desde que essa geração nova, apesar de ser de espíritos que vêm de mundos mais evoluídos, eles não são espíritos prontos, não, viu, gente? Eles vêm com sensibilidades muito aguçadas, porque vivem em mundos superiores, mas como não são espíritos prontos, eles chegam aqui e se perturbam muitas vezes com o nível de tensão, de densidade espiritual do planeta. E eu tenho tido a oportunidade no meu trabalho lidar com jovens aí de 15, 16 anos, 17, 18, 20 anos, que a gente observa que são espíritos que realmente têm uma forma de pensar muito mais madura, mas que estão depressivos, estão com crises de pânico, estão se sentindo inadequados diante da vida, porque esse é um mundo estranho para eles. Então, se nós não os acolhermos, se nós não formos solidários a eles, se nós não fizermos a nossa parte, aprendendo com eles, mas, ao mesmo tempo, operando essa transformação junto com eles, não se iluda, porque isso não vai acontecer por si só. Até porque, para que o planeta avance para um nível mais evoluído, é preciso que as pessoas evoluam. E a evolução acontece justamente através do trabalho, através da ação, através dos embates, das trocas, dos conflitos saudáveis. É nessa troca, são nessas experiências que nós crescemos. Então, se nós não aceitarmos esse convite para vivermos essa transição, nós mesmos não vamos avançar na nossa maturidade para fazermos jus a permanecermos nesse mundo novo. Então, o trabalho de construção dentro desse processo ele é necessário, de várias formas, porque precisamos ajudar essa geração, porque precisamos nós mesmos, nesse trabalho, amadurecer nossas ideias, aprimorar nossas ideias. E aí eu vejo muitas pessoas aí, né, religiosas, nós mesmos espíritas, achando que estamos, assim, como o Beija-Flor, fazendo a nossa parte com a gotinha d'água. E será que essa gotinha d'água está adiantando a transformação? Ou será que essa gotinha d'água está justificando a nossa omissão, a nossa covardia, muitas vezes, de assumirmos aí o nosso papel, né? E aí eu pergunto a vocês, né? Será que realmente o cristianismo professa esse tipo de tolerância passiva, de indulgência passiva? Eu pergunto a vocês,
O Cristo viveu essa tolerância passiva? Ou será que o movimento religioso, os líderes religiosos, ao longo do tempo, né, nessa historicidade toda das religiões, é que nos induziram a isso porque isso seria conveniente ao controle, conveniente ao manejo, né, do rebanho. Porque quando nós olhamos a própria postura do Cristo, nós vamos ver que de passivo ele não tinha nada. Se ele fosse passivo, ele nem tinha vindo para cá. Ele nem tinha encarnado para enfrentar essa situação dele, toda dessa. Muito pelo contrário, Jesus foi sempre muito ativo, muito enérgico, muito assertivo, muito incisivo. Em Mateus, por exemplo, nós vamos encontrar 7 passagens em que Jesus critica veementemente a hipocrisia dos fariseus. Em Lucas, nós vamos encontrar 6 passagens onde Jesus está criticando veementemente a hipocrisia dos fariseus. Túmulos caiados por fora e podres por dentro. Vejam que força dessa figuração. Não é uma imagem não é uma imagem de discurso de uma pessoa passiva ou omissa. Muito pelo contrário, é uma imagem de uma pessoa que queria chocar com a sua própria ideia. Não é à toa que ele foi crucificado. Ele foi crucificado por causa disso. Porque ele não silenciou. Porque ele mexeu com o status quo daquela situação. Né? Ele tocou fundo a ferida daquelas hipocrisias e daqueles erros todos. Com certeza Jesus não foi o beija-flor jogando a gota d'água. Por isso ele é lembrado até hoje, depois de 2000 anos, e por isso ele foi crucificado naquela época. Então a gente tem que prestar muita atenção. Jesus vai falar, seja o vosso falar sim, sim, não, não, com bastante clareza, nos convidando à assertividade. Lá em Apocalipse, quando Jesus passa aquele relato profético para João Evangelista, Jesus vai nos qualificar dizendo que nós não somos nem frios nem quentes, nós somos mornos. E ele ainda completa assim, como sois mornos, eu vomitar-vos-ei pela minha boca. Justamente Jesus condenando essa atitude, né, de neutralidade, de passividade, de omissão que ele nunca teve. É claro que a assertividade, ela não... Muitas vezes a gente confunde essa ideia da assertividade com agressividade. A assertividade, ela não precisa ser acompanhada de uma agressão. Aliás, nem deve. A assertividade é a franqueza. É o olho no olho e a verdade que você tem dentro de você para trocar com a verdade que o outro tem. Foi isso que Jesus fez o tempo todo. Não é? Mandou Pedro guardar a espada dele. Mandou que Pedro guardasse a espada dele. Mas nunca deixou de dizer com clareza para os fariseus o que ele pensava deles. Não é? Então, ser assertivo é se posicionar com clareza diante dos conflitos do mundo, com aquilo que você tem. Pode ser que a sua verdade não seja absoluta. Provavelmente não é. Todos nós estamos a caminho, todos nós temos verdades relativas, com certeza. Mas quando nós falamos o nosso olhar, apresentamos o nosso olhar, nós contribuímos com o outro e damos a oportunidade do outro também trazer a contribuição dele para enriquecer a nossa própria visão, a nossa própria verdade. Então, essa é a questão. Né? É importante que a gente pare para pensar como foi construído essa ideia, como foi construída essa ideia dessa tolerância cristã. Né? Existe um livro do Carlos Bernardo Loureiro, A Autenticidade dos Evangelhos, onde o Carlos Bernardo Loureiro vai questionar com muita ênfase a veracidade do conteúdo dos evangelhos. No século II, veja bem, no século II, na Grécia, havia um filósofo grego, Celso, que é citado também por Leon Denis no livro Espiritismo e Cristianismo. No século II havia um filósofo grego, Celso, e o Celso já criticava os cristãos por estarem alterando constantemente os evangelhos. Vejam bem, no século II, 200 e poucos anos, né, 200 anos depois da morte de Jesus, os cristãos já alteravam os evangelhos. Que evangelhos eles alteravam 200 anos depois que Jesus desencarnou? Eles alteravam os evangelhos que haviam sido escritos. O de Marcos, por exemplo, foi escrito no ano 65.
ou seja, 32 anos depois que Jesus havia desencarnado, sendo que Marcos não conheceu Jesus pessoalmente. De onde Marcos tirou essas ideias 32 anos depois, esse conteúdo? O Evangelho de Lucas e Mateus foram escritos depois do de Marcos, sendo que Lucas também não conviveu com Jesus. Lucas escreveu seu Evangelho baseado em relatos de Paulo, que também não conviveu com Jesus. E por último veio o Evangelho de João, que foi escrito no ano de 90. Você vai botar aí, quantos? 67 anos, não é isso? Mais ou menos, né? Eu até perdi as contas já. 30. Não, 57 anos depois da desencarnação de Jesus. Será que João, aos 90 e poucos anos, ainda lembrava do que ele tinha ouvido Jesus falar? Mas tudo bem, os evangelhos foram escritos muito depois da morte de Jesus, por algumas pessoas, inclusive dois, que não haviam estado com Jesus. Tá? Só que um pouco depois, no século II, os cristãos já modificavam esses evangelhos que tinham sido escritos não pelo próprio Jesus, por essas pessoas aí, bem depois da desencarnação de Jesus. Então, os cristãos já modificavam. E se não bastasse tudo isso, no Concílio de Nicéia, em 325, quando realmente se funda o cristianismo por um ato de Roma, porque quem fez o Concílio de Nicéia foi o imperador Constantino I, que era o imperador romano, junto com um bispo cristão, onde vai instituir a base do cristianismo. Veja bem, quem instituiu a base do cristianismo foi, ou melhor, a construção da base do cristianismo foi instituída por um imperador romano. E esse imperador, nesse concílio, resolve escolher 4 evangelhos, que é o de Mateus, Marcos, Lucas e João, que foram os 4 que ficaram escolhidos entre quase 40 evangelhos. Isso deu uma confusão na época, morreu muita gente foi perseguida, muitos livros foram queimados, porque os outros evangelhos foram tidos como apócrifos, não mereciam ser escritos. Aí tem Evangelho de Filipe, Evangelho de Maria, Evangelho de Lucas, Evangelho de Tomé. Eu já tive a oportunidade de ver o de Maria e de Tomé, é muito interessante. A gente percebe, não é que tem outras verdades, mas o tom, a linha do tom, né? É um tom de texto que enaltece o ser humano, não por orgulho, para vaidade, mas como alguém que merecesse ter confiança em si próprio, não como alguém que merecesse ocupar o seu lugar. A nossa história no planeta é muito autodestrutiva, e você sempre se autodestrói porque você não se ama. Nós fomos muito desmerecidos ao longo da história, pecadores. Eu sempre digo, quando o Império Romano descobriu que era mais fácil controlar pela ideologia do que pela espada os cristãos, porque não conseguia controlar, tentou controlar pela espada e não conseguiu, ele se associou aos cristãos e fundou aí o catolicismo. E com uma premissa muito simples, né? Vocês são pecadores, eu tenho a chave do perdão, se vocês seguirem o que eu falo, vocês vão ser perdoados e vão para o paraíso. E nós acreditamos na nossa ingenuidade, na nossa maturidade, acreditamos nisso. Então, vejam bem, esses evangelhos merecem ser questionados. É claro que tem princípios ali que têm que ser valorizados, que têm boas ideias, com certeza, mas a gente tem que ter um olhar crítico para aquilo. Não pode tomar aquilo ao pé da letra. Até porque, quando a gente fala dessa passividade cristã que emerge ali dos evangelhos, elas não correspondem à personalidade com que Jesus esteve conosco aqui ao longo da sua encarnação. Não correspondem. Jesus foi muito mais ativo, muito mais assertivo, muito mais vibrante do que aqueles evangelhos nos propõem que nós sejamos. Então vem aí essa pergunta, né? Qual é o nosso papel? Com que energia nós estamos usando aí? Que energia nós estamos usando para ocupar o nosso papel nessa transformação planetária? E lá no Livro dos Espíritos, vemos que os Espíritos já vão dizer para Kardec, na questão 932, eles vão responder o seguinte: os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando bem quiser, dominará. De alguma forma, os Espíritos estavam dizendo para Kardec o seguinte: deixem de ser tímidos, vocês que acham que são bons. Deixem de ser tímidos, que quando vocês quiserem, o bem dominará. Então, esse é o grande desafio. Não é desembainharmos espadas e partirmos para uma luta armada, mas que cada um de nós, dentro do seu espectro, dentro do seu contexto de vida, da sua ação, possa se posicionar mais com clareza, possa ajudar o outro a pensar. E aí vem esse questionamento da caridade, né?
essa ideia da caridade passiva, da caridade subserviente, da caridade paternalista, ela vai muito ao encontro desse ideal de dominação. Porque, veja bem, a caridade material, por exemplo, né? Quando você dá um alimento para uma pessoa, você está ajudando essa pessoa, com certeza. E eu acho que muitas vezes a gente tem que dar mesmo. Agora, por exemplo, estamos vendo esse contexto aí, mais do que nunca, a gente precisa estar compartilhando. Quem pode, você está compartilhando com quem precisa mais. Né? A gente sabe como que está a questão do desemprego, a crise econômica que vai surgir por conta de tudo isso. A gente sabe disso tudo que está vivendo. E a hora é da gente realmente ser solidário, tem que ajudar. Mas, assim, se você dá sempre de uma forma paternalista para uma determinada pessoa, você não dá a chance a ela de, dentro da necessidade que ela tem, ela encontrar motivação para crescer. Então, tem a hora para dar, com certeza, não estou negando isso. Mas tem a hora que tem que deixar a pessoa viver a própria necessidade, dentro de alguns limites, claro, para que nessa necessidade ela se sinta estimulada a se desenvolver. Né? Como tem aquela historinha, né? Todo mundo já ouviu falar aí, agora me lembrei dela, vou até contar. Ele falou que eu posso passar um pouquinho da hora, então eu estou relaxado aqui, tá? Tem aquela historinha muito interessante, né, do monge, né, que ia ali com o seu discípulo, andando por um caminho, um dia chega lá numa fazenda, a fazenda toda largada, tudo abandonado, ele chega lá, aquela famíliazinha pobre lá e tal, e ele pede ali uma noitada para ele poder dormir ali, e conversando com o chefe da família, e o chefe da família fala, nós somos muito pobres mesmo, nós só temos essa vaquinha aqui, e a gente vive do leite dessa vaquinha. Um pouco desse leite a gente bebe, e um pouco só a gente vende na cidade para comprar o resto dos mantimentos. E aí, no dia seguinte, o monge sai, né, com o seu discípulo para ir embora, e fala para o discípulo, solta a vaquinha, deixa a vaquinha ir embora. O discípulo fala, mas como? Eles vão ficar sem o leite deles. Não, pode soltar, pode deixar. E o discípulo foi lá, obediente, né, deixou a vaquinha ir embora. E aí passou muito tempo, esse discípulo ficou sempre com aquela sensação de culpa, né, de remorso, de ter soltado aquela vaquinha. Ele volta lá um dia naquela fazenda para ver como é que estava a situação lá, e chega lá, aquela fazenda estava toda organizada, tinha trator, plantações, uma casa estava muito melhorada, muito bonita. Ele pensa assim, puxa vida, a família teve que vender a fazenda e se perdeu, né? E ele bate na porta e, para surpresa dele, o dono da fazenda com que ele havia se albergado ali anos e anos atrás é que abre a porta. E ele olha surpreso, nossa, o que aconteceu aqui? Ah, meu filho, aquela época que você estava aqui, a gente vivia daquela vaquinha, mas a vaquinha sumiu um dia, foi embora. E aí a gente ficou sem ter o que fazer. Então nós resolvemos tentar outras coisas, né? Meus filhos foram trabalhar, começaram a estudar, se aprimoraram. Eu comecei a investir mais nas plantações aqui, o dinheiro começou a entrar, nós compramos um trator, fomos investindo na produção e hoje estamos aqui. Hoje estamos muito felizes aqui com o progresso que nós conseguimos construir. E eu digo a vocês, o que fez aquilo? Foi a necessidade. A necessidade era uma grande impulsionadora do nosso progresso. Não lamentemos a necessidade. É claro, não estou dizendo que a gente tem que deixar as pessoas à míngua, passando sofrimento. Não é isso. Não vão imaginar que eu estou dizendo isso. Depois vai dizer, o João falou para não dar nada para ninguém. Não estou dizendo isso. Mas que a gente tem que ter essa medida. Essa medida da caridade ela vai se aplicar também na tolerância. Muitas vezes as pessoas estão dizendo um monte de bobagem para a gente, coisas absurdas. A gente sabe que aquilo ali são erros contra a própria vida, contra a vida da humanidade, e aí fica, não, eu vou silenciar. É o silêncio cristão. Vai chegar o tempo dele despertar, né? E você fica no seu silêncio. E eu pergunto, quando você silencia diante de uma situação dessa, você está sendo caridoso com outro que deixou de ouvir um outro ponto de vista sobre aquela situação e talvez crescer com o seu ponto de vista? Ou você está sendo caridoso com você mesmo, que se omitiu, que se eximiu de um conflito, de um embate, de uma troca de ideias ali? E é uma pergunta a ser feita. Será que o silêncio ajudou mais aquela pessoa do que se você tivesse amorosamente exposto para ela o que você pensava, mesmo sabendo que a princípio ela não ia aceitar, mas talvez quando você virasse as costas, ele ficasse pensando, nossa vida, o que será que esse cara falou? Será que ele tem razão? Porque ia ser uma sementinha que você ia jogar naquela terra ali, para um dia ela plantar. É a mesma caridade do subserviente com o seu algoz.
com aquela pessoa que o humilha, que o maltrata, não é? Que o controla. Ah, não, Jesus me ensinou a ser subserviente. Eu não sei onde que as pessoas tiram isso, né? Porque Jesus não foi subserviente de maneira nenhuma. Jesus teve uma postura firme. Quando era necessário, ele tinha uma postura firme. Né? Ele não era agressivo. Ele não fazia embates desnecessários, mas os embates que se impunham para que houvesse ensinamentos, para que houvesse transformações, ele nunca se omitiu. Então, muitas vezes, a pessoa fica naquela postura de subserviência com o seu algoz, pensa, não, vou ficar aqui porque um dia ele vai aprender. E aí eu pergunto também, com quem você está sendo caridoso? Com o seu algoz? Que você está privando de ouvir o quanto você está sofrendo com aquilo? Que você está privando de ouvir o quanto aquilo te constrange, o quanto aquilo te humilha, o quanto aquilo te limita a sua liberdade de viver, para que ele possa pensar no que você está sentindo? Ou você está sendo caridoso com você mesmo, de ficar na sua zona de sofrida, mas uma zona de conforto? Porque essa zona dessa humildade sofrida, muito peculiar, né? Esse imaginário, essa imagem do sofredor humilde, muito familiar aí do imaginário cristão, ela também é muito cômoda. Você fica ali, você não parte para o embate. Fica ali esperando que um dia o Salvador venha resolver o seu problema. E se Jesus ficasse esperando que algum outro Salvador viesse resolver os nossos problemas, ele não tinha nem encarnado aqui na Terra. Então, eu não estou convidando vocês para uma luta armada, não. Eu quero que vocês entendam isso. Muito pelo contrário. Com certeza o amor ainda é grande, a lei que está por cima de tudo isso. Mas um amor que seja vivido na assertividade, que seja vivido na verdade em que a gente acredita, na postura firme, que foi o exemplo que Jesus nos deu. E esse momento é um momento de conflito, de muitos embates. Muitos embates. Às vezes eu vejo alguns cavaleiros solitários, cavaleiros e damas solitárias, né? Me esqueci agora o feminino de cavaleiro, que não é comum. Mas me esqueci agora. Tudo bem, vou voltar para o banco escolar para estudar isso. Mas das damas solitárias, não é? Amazonas, né? As Amazonas solitárias, que ficam aí desses embates ideológicos, lutando, né? Tentando defender ideias boas, ideias do bem, né? São aquelas ousadas, enquanto muitos de nós ficamos tímidos. Até concordamos com essas pessoas, mas não vamos lá, não damos a nossa curtida nas ideias boas, não fazemos o nosso posicionamento nas ideias boas, ficamos como o nosso beija-flor ali, jogando a gotinha d'água. Aqui tá bom, tá tranquilo, eu estou voando, o fogo não vai me pegar, eu jogo minha gotinha d'água, eu não me exponho, mas eu não mudo o mundo. A própria ideia da caridade, vejam, do karma, na lei de causa e efeito, ela merece ser questionada sob esse ponto de vista também. Porque durante muito tempo, dentro do movimento espírita, né, e eu venho aí já de longas datas, aí, vamos botar aí, olha, quase 40 anos de movimento espírita, né, de ação, aí, trabalho e estudo dentro da doutrina espírita. Eu sempre ouvia muito essa lei do karma, a lei de causa e efeito, sendo assim, interpretada como se nós tivéssemos sempre que ser resignados, sermos humildes, aceitar o nosso destino, aceitarmos o nosso destino, não é? Porque ele se impõe karmicamente, nós temos que aceitar porque é aquilo que nós temos que viver. E eu acreditei nisso durante muito tempo, até que eu comecei a perceber, por conta do meu trabalho com a terapia regressiva, observando vidas passadas de pacientes, e como que o karma ia se manifestando nas vidas dela, que a verdade não era bem assim, não. Muitas vezes o nosso karma, ele vem realmente para que nós o aceitemos de uma maneira humilde, com certeza, muitas vezes é. Mas muitas vezes o nosso karma se apresenta para o oposto, porque a nossa demanda é de reação, nós precisamos reagir. O nosso exercício não é de aceitar, muitas vezes o nosso exercício é de reagir. E eu já contei isso para vocês aí várias vezes, no Trabalhador de Jesus, acho que eu vou contar mais uma vez, porque eu acho que vale a pena ilustrar essa questão. Tem uma paciente minha, que ela acabou sendo personagem do meu segundo livro, um dos personagens, né? E essa paciente ela vem me procurar com uma depressão muito grave, porque o marido a havia deixado.
E eu, naquela época, né, aquele espíritazinho ali ortodoxo, né, meio iniciante, pensei, cara, deixou o marido em outras vidas, está pagando agora. Aí nós começamos a trabalhar, eu comecei a trabalhar ali com a psicanálise primeiro, depois começamos a fazer umas regressões. A primeira regressão, o mesmo marido, o mesmo espírito na vida anterior, havia abandonado essa mulher por outra mulher e ela morreu ali, deprimiu também, definhou até morrer. Eu falei, caramba, foi deixada 2 vezes. Deve ter deixado ele muitas vezes nas vidas anteriores. Vamos ver mais. Aí vimos uma outra vida, ele tinha saído, numa outra vida, para uma guerra e nunca mais voltou. E ela ficou na janela ali de um castelo esperando ele voltar, definhando até morrer. Foi 3 vezes que esse marido vai embora. Ali já era outro espírito, não era mais o mesmo não, tá? Era a mesma mulher, claro que era a vida passada dela, mas o marido ali já era outro. E 3 vezes que ele vai embora e ela definha até morrer. E fizemos mais uma regressão. Já era uma idade mais antiga, mais tribal. Ele havia saído para a caça e nunca voltou. E ela se largou ali no chão, na relva, ali, no acampamento deles, e ficou ali definhando, sem comer, até morrer. Ela não estava pagando nada, ela não tinha deixado o marido, ela não estava pagando por algum erro do passado. O erro dela era a omissão. O desafio dela agora não era aceitar que o marido fosse embora. O desafio dela agora era aprender a sobreviver com o marido indo embora. Sobreviver com alegria, com otimismo, com seus próprios projetos de vida. E isso é o que ela não conseguia fazer, porque ela já estava prestes a morrer de novo, pela falta desse marido. Ou no caso aí de outros, nas encarnações mais antigas. E aí ela começou a perceber isso e começou a reagir. Começou a reagir, construir a vida dela, voltou a estudar, voltou a trabalhar, voltou para a terra dela. E espero que ela esteja bem. Tem muito tempo que eu não tenho contato com ela. As orelhinhas dela devem ficar vermelhas, porque eu cito ela muitas vezes nessas palestras, porque ajuda muito. Que foi que eu pensei, meu Deus, então a lei de causa e efeito não é assim sempre, não. Eu não estou passando isso aqui porque eu fiz a mesma coisa com o outro na outra vida. Às vezes não é não. Às vezes eu estou passando por isso aqui porque na outra vida eu já passei por isso e não reagi à altura. A vida quer me ensinar a reagir. Então, muitas vezes nós achamos que a nossa postura cristã, espírita, é de passividade diante da lei de causa e efeito. Algumas vezes tem que ser, algumas vezes com certeza, a gente tem que aceitar, a questão é essa, mas muitas vezes não. Muitas vezes a questão é de capacidade de reação, de se sobrepor àquela situação e sobreviver a ela com alegria, com otimismo, com esperança, com projetos de vida. Então, essa é a questão, meus irmãos, né? Essa passividade, que é uma herança que nós temos aí desse movimento cristão, uma herança arquetípica que ainda paira muitos de nós, essa passividade muitas vezes nos impede de nos posicionarmos diante da vida como nós devemos. Muitas vezes nos impede de sermos instrumentos verdadeiros da transformação do planeta. Muitas vezes nos impede de sermos aqueles bons que o Livro dos Espíritos fala na questão 932, que quando nós quisermos, nós vamos fazer com que o bem predomine no mundo. Mas, por enquanto, muitos de nós ainda somos tímidos, enquanto os maus são intrigantes e audaciosos. Não é? Então, essa passividade, muitas vezes, ela faz com que a pessoa fique procrastinando as coisas, vai deixando para depois, não toma iniciativas diante da própria vida. Esse momento que a gente está vivendo agora de pandemia tem dito isso muito para as pessoas. Cuidado com a passividade. Não fique em casa sentado numa poltrona esperando a pandemia passar. Que você vai aguentar 1 semana, 2, 3, 4 semanas, depois você vai começar a deprimir. Que a pandemia não iria, desde o começo, já estava claro, não ia passar em 1 mês, não vai passar em 2. Provavelmente esse ano a gente não volta à normalidade ainda. Né? E nem sei ao longo do ano que vem como que isso vai ser. Vamos esperar para ver. Então, cuidado com essa passividade, que vai fazer com que a gente fique procrastinando o futuro. Faça o futuro agora. Se a gente está em isolamento social, construa a sua vida, como nós estamos aqui hoje construindo. Poderíamos estar com o centro fechado, cada um na sua casa. Não, estamos com o centro fechado, mas estamos aqui, não é? Trocando. Hoje em dia temos tecnologia. Então, recria a sua vida, recria o seu trabalho, recria as suas atividades. Viva o momento hoje como ele se apresenta. Não fique sentado esperando. O passivo tem muito isso. O passivo tem muita questão
de uma dependência emocional. Ele sempre acha que alguém vai fazer por ele. A esperança dos salvadores, né, daqueles que vão vir nos ajudar. E até vem ajudar, mas não faz o trabalho por nós, porque se fizesse o trabalho por nós não iríamos aprender. É como o pai que educa o seu filho, um pai, uma mãe, ela não pode fazer o exercício por ele. A professora não pode fazer o exercício pelo seu aluno, porque senão ele não vai viver a experiência da aprendizagem. Então, mesmo que a gente tenha aí esses salvadores, essas pessoas esses espíritos que vão vir, estão vindo nos ajudar, eles não vão fazer aquilo que nos cabe fazer, que é reconstruir esse mundo, esse planeta em novas bases. Mas para que isso se reconstrua, é preciso que cada um ocupe o seu papel, cada um que já está se despertando. Uma outra coisa que eu estou observando muito, né, nesse momento agora é que não é porque a gente está em casa dentro desse isolamento que eu acho que está acontecendo, não. Eu acho que tem alguma energia aí dentro desse contexto, dessa pandemia, que está fazendo com que os nossos conteúdos mais profundos estejam emergindo. Isso eu estou observando nas pessoas que eu estou atendendo, nos pacientes que eu estou atendendo. Não presencial, tá? Eu estou respeitando o isolamento com certeza, porque eu acho que tem que ser isso mesmo. Quem me vê nas redes sociais sabe que eu defendo isso com bastante clareza. Então, a gente está atendendo online. Mas dentro desse contexto dos meus pacientes, o que eu estou observando é que não existe uma reação padrão, não. Cada um está vivendo isso de uma forma diferente. Tem pessoas que estão otimistas, reconstruindo a vida, estão até vivendo melhor do que estavam antes. Tem pessoas que começaram bem e deprimiram, tem pessoas que estão com saudades, nostalgias do passado, tem pessoas que estão com conflitos conjugais, tem pessoas que se aproximaram das suas relações conjugais, tem pessoas que estão com conflitos familiares, cada um está reagindo de um jeito. É infinito quase as possibilidades. Então, o que eu tenho percebido é que é um momento em que as nossas questões internas estão emergindo. Então, é preciso que nós tenhamos atenção para isso, que cada um de nós olhe para si mesmo, se perceba, o que eu estou pensando? O que eu estou sentindo? Né? Como que eu estou lidando com essa situação? Para que a gente se conheça melhor e mude aquilo que precisa ser mudado dentro de nós mesmos. Como sou eu diante dessa crise? A crise sempre, aliás, é o mesmo ideograma chinês que traduz a ideia de crise, traduz a ideia de desafio. Né? Então, a crise, ela, apesar de trazer angústias, sofrimentos, inseguranças, ela se apresenta como um desafio, como foi lá para a família da vaquinha. Eles tiveram uma crise sem a vaquinha, mas viveram um desafio que eles solucionaram para que crescessem. Então, nós estamos perdendo aí, talvez, algumas vaquinhas. Talvez. Então, qual é o nosso desafio? O que fazemos disso? O que conseguimos avançar, amadurecer com isso? O que conseguimos transformar na nossa vida com isso? Para que, na medida que o tempo passa, a gente reconstrua esse mundo de uma forma melhor. Porque do jeito que estava antes, a gente não sobrevive muito tempo, não. Não sobrevive muito tempo por causa das questões sociais, que estavam insuportáveis, ainda estão, claro. Né? Isso aí é uma questão mais complexa. Mas veja que curioso, né? A gente não tem dinheiro para os pobres, não tem dinheiro para a comida, não tem dinheiro para o hospital, não tem dinheiro para a escola. Mas quando chega a crise, eles constroem hospitais. Num mês constroem um hospital. Por que não construíam um hospital antes? Eu não consigo entender isso, né? Eu ainda vou entender um dia isso. A gente tem uma crise médica no país todo, que não é agora. A crise aí, de décadas. Não se faz as coisas. Aí, de repente, constrói vários hospitais em um mês. Por que não construiu isso antes? Para que a população mais pobre não passasse necessidade. São essas coisas que a gente precisa pensar e perguntar para os nossos candidatos, qualquer partido, qualquer linha de pensamento. Na verdade, no fundo, não importa qual é o partido, não importa qual é a linha de pensamento, né? Vou tirar isso aqui. O que importa realmente é o quanto isso vai fazer crescer, melhorar a nossa qualidade de vida. Cada um tem a sua contribuição, cada um tem o seu olhar, com certeza. O ser humano é que precisa crescer dentro desse contexto. Né? Então, qual é o meu projeto? Né? O passivo não faz projeto, ele deixa acontecer. Ele não é proativo, ele é retroativo. Depois que acontece, que ele vai tentar resolver o problema. Qual é o nosso projeto para o mundo de regeneração? Né? Qual é o caminho que eu estou trilhando para ser um elemento de transformação? Porque Jesus já falou, né? Não se acende a candeia e bota embaixo do alqueire, mas sobre ele para iluminar todas as gentes. Né? Quais são as pessoas que você está iluminando com as coisas que você aprendeu? Ou você está quieto, silencioso, na sua zona de conforto, se justificando, dizendo que essa é a passividade cristã,
Essa é a tolerância com a ignorância do outro. Né? E escuta muito isso. Mas acho que isso merece ser questionado, meus amigos. Né? Porque é claro que eu acredito muito que nesses momentos de conflito é preciso que todos nós nos posicionemos. A grande questão não é se vai se posicionar ou não. Eu acho que isso é um fato. Todos nós temos que nos posicionar. Aliás, os livros dos Espíritos nos convidam a isso na questão 932. Quando nós quisermos, nós vamos dominar. Dominar no sentido que das ideias do bem prevalecerem. Claro que ninguém pode se otorgar aí nesse privilégio de ter o domínio de todas as ideias do bem, mas cada um tem o seu bem a levar para essa construção e a ouvir com o outro. Então, a questão é essa, né? Como que eu estou compartilhando as minhas ideias do bem com as outras pessoas? Porque isso, para mim, é um fato, essa necessidade dessa ação proativa. Então, nós vamos viver conflitos, embates nessa troca de ideias? Vamos, tem muita gente reacionária, tem muita gente apegada ao passado, com medo, né, da transformação. Tem aquele peixinho, né, da fábula lá que o Emmanuel conta no livro Libertação, no prefácio para André Luiz, o peixinho que vai e conhece o mar, o oceano, quando ele volta para o poço, que ele vai dizer para os outros peixinhos no poço, aquilo que ele vinha visto, os peixinhos, não, você é maluco, não tem nada disso. Eles estavam com medo do novo. Continuaram no pocinho deles. Ele mergulhou no rio e foi embora para o oceano viver a vida dele, naquela maravilha toda que eles tinham ali. O medo, muitas vezes, faz com que a gente ache que o nosso sofrimento, a nossa pequenez, é o melhor que a gente tem. E muitas vezes, por conta disso, a gente ignora o quanto nós poderíamos ter, né? O quanto nós merecemos ter. Então, a grande questão não é de se posicionar ou não. A questão é, precisamos nos posicionar. Mas, com certeza, nos posicionamos com amor. Não no silêncio, né? Mas numa assertividade amorosa. É isso que cada um... É essa forma de agir que cada um precisa encontrar dentro de si. Se nós quisermos construir um mundo melhor para a gente viver. E para a gente terminar, eu sempre gosto de uma poesia, né? Essa poesia foi eu mesmo que escrevi, pensando nesse assunto. Eu até já decorei, mas eu vou ler para vocês, porque não está muito bem decorada, não. Tá bom? Então, vamos lá. Aquilo que você não gostou, no silêncio ficando, manterás acontecendo. Seja o vosso falar sim, sim, não, não, para que a verdade não acabe morrendo. A omissão é irmã da conivência. Não foi isso que Jesus ensinou. Ele veio à Terra para pregar e a nossa consciência clareou. Frente à hipocrisia dos fariseus, não teve medo e nem hesitou. O testemunho não é mais nas arenas, onde carne humana os leões devoraram. Agora, nas lutas mais amenas, ser discípulo é ajudar a luz a surgir. Tempos de conflito e mudança chegaram. Cada um tem seu papel a cumprir. Postura firme diante do mal, responsabilidade no falar e agir. Foi assim que o Mestre nos legou, seu exemplo sem igual. Portanto, não pense você que o paraíso te aguarda logo ali, porque professas alguma religião. Paraíso é lá e aqui também, quando pelo trabalho construirmos o mundo do bem. Então, que a gente possa, com o nosso trabalho, com o nosso esforço, com a nossa postura firme, construirmos um mundo melhor, onde nós todos possamos ser verdadeiramente felizes. É isso que eu desejo, é isso que eu vim aqui convocar vocês. Mais do que uma palestra, sintam o meu discurso hoje como uma convocação para o bom trabalho. Então, conforme me pediram, né, vamos encerrar aqui a nossa palestra, fazendo aqui a prece final do nosso encontro de hoje. E eu vou pedir aos companheiros todos aí, cada um no seu lugar. A gente sabe que a energia mental, ela transita numa frequência quântica, multidimensional, então ela independe do espaço e do tempo. Então, onde nós estivermos, no recolhimento dos nossos lares, vamos fechar os nossos olhos, aquietar os nossos pensamentos e nos deixarmos levar por esse suave convite de Jesus. Agradecendo a Ele pela oportunidade de estarmos aqui, agradecendo a esse grande amigo de nossas almas, por todos os caminhos que nos trouxeram até aqui,
pelas experiências que vivemos, por aqueles que cruzaram a nossa estrada e que nos deixaram os seus testemunhos, as suas ideias, que de alguma forma construíram quem somos hoje. Muito obrigado por tudo, Senhor, pela tua presença entre nós, pela lucidez que essas ideias espíritas hoje já nos trazem, nos ajudando a manipular a nossa realidade com um pouquinho mais de maturidade, com um pouquinho mais de clareza. E se algo podemos te pedir ainda, querido amigo, é que tu faças de nós instrumentos da tua paz, que aonde estivermos, Senhor, possamos ter testemunhos vivos da tua presença no mundo, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nos nossos discursos, que possamos ser muito mais do que aquela gotinha d'água do beija-flor, que possamos realmente apagar um pouco desse fogo que ainda queima o bem no planeta, esse fogo que ainda queima o próprio planeta, que nosso discurso firme e amoroso, inspirado pelos teus exemplos, possa nos ajudar a construir um mundo que seja melhor, mais justo, mais digno para todos nós vivos. E que nós possamos estar sempre contigo, tanto quanto tu tens estado conosco. Que assim seja, graças a Deus. Um abraço a todos. Saudações fraternas a todos. Até uma próxima oportunidade.